Glória a Deus. Oh. Queridos, você que nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. O nosso pastor, junto com a primeira dama, não está aqui porque ele está na conferência de pastores em Campina Grande. Juntamente com ele está o pastor Fábio e a sua esposa, está o Renan e a Thalita também. Então estejam orando por eles, eles estão lá recebendo do Senhor para poder ministrar a vida da gente. Amém, queridos? Nós vamos conversar sobre um texto que eu gosto muito. Não foi a primeira vez que eu falei sobre esse texto, mas eu queria iniciar falando a respeito de um filme que eu assistia nos anos 80. Ele se chamava Ciborgue. Quem lembra do Ciborgue? Uma boa parte lembra. Eu gostava. Por quê? O Ciborgue, ele tinha um olho biônico. Ele fazia... E ele enxergava longe. O Ciborgue enxergava longe. Mas o Ciborgue também, ele tinha um ouvido apurado. Aqueles que estavam precisando de socorro, era simplesmente falar baixinho. Ciborgue, me ajuda. O Ciborgue vinha e ia ajudar. Mas também, o Ciborgue, ele tinha uma força sobrenatural. Ele era muito forte. Era um homem biônico. É interessante que qualquer coincidência nos dias de hoje é mera coincidência, né? Mas também ele tinha facilidade de passar pelos obstáculos. Ninguém tropeça em obstáculo grande. Geralmente as pessoas tropeçam em obstáculos pequenos. E eu coloquei esse título, mas eu, na verdade, nem sei se esse título seria o certo ou não. Mas o desejo do meu coração é que você consiga aprender com aquilo que nós vamos meditar, nós vamos conversar. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo pegue você nessa noite para poder mudar algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida e na minha vida. Queridos, porque nós precisamos aprender a alinhar as coisas. A gente não pode viver na mesmice. A gente não pode viver cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecadinhos de antes do mundo. A gente não pode. A gente tem que crescer, a gente precisa amadurecer. Porque Deus quer nos confiar coisas novas. Deus quer nos confiar coisas grandes. Agora, se Ele quer confiar coisas grandes a você e a mim, se eu não aprendi a lidar com as coisas pequenas, como que Ele vai me confiar coisas grandes? Não tem como. Mas então, eu queria que você projetasse, você não precisa abrir seu celular, nada. Agora você desligou o celular, né? Eu queria que você projetasse 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Pode projetar. E nós vamos ler, todos vamos ler. Eu gosto muito que vocês participem, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, vai. Simão...
Aleluia. Eu achei, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei desse filme, porque eu achei muito interessante, porque fala de tropeçar, fala de enxergar longe, né, de ter força. Então, eu penso que quando a gente faz alguma analogia, fica fácil da gente guardar aquilo que a gente vai falar. Então, você se acha alguém que enxerga longe? Você se acha produtivo? Você tem facilidade em não tropeçar ou vive tropeçando? Você tropeça em palavras? As suas palavras causam dano àquelas pessoas que estão à sua volta? As suas atitudes causam danos e trazem consequências a você e aquelas pessoas que estão à sua volta? Qual é o segredo de não tropeçarmos? Qual é o segredo de sermos frutíferos em tudo aquilo que vamos fazer? Qual é o segredo de ter olho clínico? Sabe o que é olho clínico? É você olhar uma situação aparentemente ruim, mas você falar, embora a situação esteja ruim, ela pode ser revertida. Olho clínico é você olhar para o espaço que nós alugamos, agora, cheio de mato, e falar, vai ficar lindo! Olho clínico é você olhar um carro todo empoeirado e você falar, a estrutura dele é jóia, e eu vou deixar ele em pé, e vou ganhar um trocadinho com ele. Queridos, mais ou menos, é isso que Pedro está falando. Pedro está falando aqui do segredo de nós não tropeçarmos. Alguém aqui gosta de tropeçar? Queridos, não. Alguém aqui gosta de não ser produtivo? Nós fomos criados para produzir frutos. E fruto digno de arrependimento. Qual é o segredo, então, segundo Pedro, de nós não sermos esse tipo de pessoa? Vamos ver o que o nosso irmão Pedro fala a respeito. É interessante que ele começa lá em cima. Coloca o verso de número 1 para mim, por favor. Olha que coisa. Ele começa falando, Simão Pedro. Então, quando ele fala que ele é Simão, dá a impressão que ele é aquele homem pescador. Queridos, eu não consigo pensar num pescador que não seja meio bruto. E Pedro era meio bruto. Era meio da pá virada. Mas ele conhece Jesus. Então, seja você o tipo de homem ou mulher que seja, porque você conhece Jesus, você precisa mudar a chave. Então, aí Jesus chega para ele e fala o seguinte, olha, você agora não é mais Simão, você agora é Pedro. Mudou, que nem quando ele encontrou com Jacó, o anjo lutou com Jacó. Como que é o teu nome? Jacó. Sabe o que significa Jacó? Enganador, roleiro. Jacó era roleiro. Aí o anjo luta com Jacó e fala, qual é o teu nome? Ele fala, Jacó. Ah, você disse bem, você é Jacó, você é enrolador. Se você for estudar a história de Jacó, você vai ver que ele enrolou todo mundo. Mas de agora em diante o teu nome não é mais Jacó, será chamado Israel. Então, você que está sentado aí, porque conheceu Jesus, você não é mais aquele, você agora é outro em Cristo Jesus. Amém? Então, Simão Pedro, pode deixar o versículo aí, minha irmã. Pode deixar ele aí, que a gente vai passear nele. Então, veja só, ele é Simão Pedro, mas ele também aprendeu a se tornar o quê? Um servo. Então, você mudou, agora você tornou um servo. Porque quem não é servo não serve para servir. Todos nós somos servos.
Você quer crescer diante de Deus, você precisa servir ao próximo. Porque no reino de Deus as coisas são todas antagônicas. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ganhar, dê. É desse jeito. Então ele se tornou um servo. Mas depois ele passou a ser um apóstolo. Mas ele fala também que ele obteve, olha lá, ele obteve uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, todos aqui têm fé? Amém? Nós recebemos uma porção de fé. Quando nós nos convertemos, nós recebemos uma porção de fé. Romanos, na verdade, 12:3, não precisa abrir, mas diz o seguinte, que nós recebemos uma porção. Então, quando você diz, eu não tenho fé, eu não tenho fé. Não, queridos. Romanos 12:3 fala o seguinte, que quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, porque, queridos, sabe que tem muita gente que quer ter Jesus como Salvador, mas não quer ter Jesus como Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você, enquanto Jesus não for o seu Senhor, enquanto Ele não dominar a sua vida por completo, Ele não é o seu Salvador. Ele precisa ser seu Salvador e ser também o seu Senhor. Amém? Então, Pedro aqui está falando que todos nós recebemos uma porção de fé. Então você tem uma porção de fé. Quando você recebeu Jesus, você tem uma porção de fé. Então nunca diga, eu não tenho fé. Não, você tem fé. Você tem fé. Ela pode ser piquititica, mas você tem fé. O que você precisa fazer é fazer ela... Está fraquinho, mas está aumentando. Precisa fazer ele aumentar, a fé aumentar, porque fé, como você já tem ouvido, é como um músculo. Então todos aqui, se você já recebeu Jesus, você já tem um pouco de fé, uma porção de fé, mas você precisa aumentar. Então nós devemos multiplicar, na verdade, essa fé. Essa fé é uma fé valiosa. Agora coloca o verso de número 2, por favor. Aí ele fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, pode fazer o teste, você acredita em Deus? O que ela vai dizer? Se ele não for ateu ou não ateu? Se ele não for ateu, o que ele vai dizer? Você acredita em Deus? O que ele vai dizer? Sim. O fato de ele acreditar em Deus adianta alguma coisa? Não. Por quê? Porque se você não crer em Jesus, que é a expressão exata de Deus, você está perdido. Então você precisa ter o pleno conhecimento, na verdade, de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Beleza? Até aí está tudo bem, matéria de primeiro ano, não tem problema nenhum, tá certo? Beleza, todo mundo escolado. Pode colocar o verso do número 3. Aí ele fala, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele fala o seguinte, que Deus, o nosso Deus, já nos deu tudo, exatamente tudo que você precisa, Ele já deu, já está ao seu dispor. Queridos, pensa numa mesa farta, comprida assim, ó. Sabe aquela mesa farta, comprida, enorme, tudo cheio de coisas maravilhosas, gostosas. Mas tem gente que, às vezes, está assim. Eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Minha vida é um fracasso. O dinheiro não dá para nada. O meu marido não me faz feliz porque a minha felicidade vem dele. Percebe, queridos? Não! A mesa está posta! Já está para você dispor de tudo. Por que você fica vivendo como se Deus não tivesse já feito tudo por você? Ele já te deu tudo. Ele deu a sua vida, deu o seu sangue para que você tenha uma vida abundante. Larga de viver uma vida de miséria, de falta de paz, de falta de alegria. A mesa está posta. Ele já fez tudo.
Ele já fez tudo o que você precisa para te dar a verdadeira vida. Mas para isso, queridos, nós precisamos aprender a ter um pouco mais de conhecimento. É interessante que algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm o pleno conhecimento. A gente precisa aprender a se aprofundar nessa palavra para desfrutarmos daquilo que a mesa nos oferece. Você não está sentado no chão pegando migalhas, Ele está sentado à mesa com você para você desfrutar de tudo aquilo que Ele pode te dar, queridos. A vida abundante, a vida de paz, a vida de alegria, a vida de sucesso. Não uma vida de fracasso. Não uma vida de derrota, não uma vida de andar cabisbaixo, como se o mundo, na verdade, tivesse acabado. Não, queridos. Ele é o teu Deus. Ele morreu por você. Aleluia. Essas promessas, queridos, se você pegar na Bíblia lá, ou coloca lá no Google, as promessas têm infinitas, são inúmeras promessas que Ele tem para mim e para você. Qual é o motivo que você tem para andar do jeito que está andando? Não tem motivo. Eu lembro de uma canção. Eu lembro de uma canção que eu cantava há muito tempo atrás. Dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Queridos, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é nossa. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É direito nosso. Que motivo você tem então para viver do jeito que vive muitas vezes? Você acha que a tua alegria vem do teu marido? Vem do teu filho? Da tua esposa? Do teu trabalho? Você anda do jeito que anda porque a tua alegria está vindo da circunstância. E a nossa alegria deve vir do Senhor. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presentes na angústia. Então, veja só. Isso já foi dado para a gente. Mas, coloca o verso de número 5, por favor. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai a fé. Interessante que ele fala em diligência. O que é diligência? É alguém constante. É você se esforçar. Aí ele fala, associai a vossa fé. Queridos, se ele está falando que você precisa associar, é porque você precisa juntar a sua fé algumas características e algumas qualidades. Porque ele está falando, olha, cadê? Associai a vossa fé. Aí ele vai falar das características ou das qualidades que nós precisamos de juntar para não sermos infrutíferos, para não tropeçarmos, para aprendermos a enxergar somente não enxergar somente o que está perto, mas também o que está longe. Mas ele vai falar da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está aqui hoje, a convite de alguém, ou pela primeira vez, entrou aqui, eu vou te dizer uma coisa. Deus não quer, Jesus não quer que você vá para o inferno. O que você precisa fazer? É fácil.
é tranquilo. Só deixar de ser incrédulo e crer. Porque a palavra diz que aquele que crê será salvo. Então, veja só, você precisa da fé. Então você precisa deixar de ser incrédulo. É interessante que a incredulidade, ela faz com que a gente não alcance aquelas coisas que precisamos. Então a primeira base dessas qualidades é você ter fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você está... Não vou falar careca, porque você não vai olhar para mim. Você está careca de ouvir isso aqui sobre fé, né? Todo mundo aqui fala... A gente fala muito sobre fé. Mas é que esse texto, queridos, não é fé para você ter, mas é fé para você ser. Não é fé para ter a casa, não é fé para ter o carro, não é fé para ter as dívidas pagas. Tudo isso é legal, mas é fé para ser aquilo que precisa ser feito e ser aquilo que deve ser. Então, ele vai falar o seguinte: você precisa de associar essas qualidades à fé. E ele vai falar da primeira qualidade. Essa primeira qualidade é a virtude. Diga assim, virtude. De novo. Você é virtuoso? Jesus. A virtude, o que é a virtude? A virtude é você dar uma corridinha aqui na igreja? Não, queridos. A virtude é você ser um homem e uma mulher de caráter. A virtude é você ter uma conduta vitoriosa. Por mais que a situação, por mais que o sangue esteja dando na canela, você está ali firme. Virtude é você ser, na sua casa, no seu trabalho, aquilo que você é aqui com os irmãos. Virtude é você, na verdade, praticar o bem, sempre que possível. Note que a virtude aqui não é para o irmão, a virtude aqui é para você. Porque o texto aqui está falando de você associar à sua fé essas qualidades. E se a gente não tomar cuidado, a gente está querendo só fé para ter. Não, queridos. É interessante que o texto de 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, que fala sobre o amor, ele vai falar o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o maior de todos é o... A fé vai acabar? Vai. Claro que vai. E vou te provar. Quem aqui não casou ainda, levanta a mão. Você tem fé que vai casar? Então você fala: ah, Senhor, me dá um marido, me dá um varão ungido, canela de fogo que teme o Senhor. Então você tem fé para poder casar. Quando você casar, você vai precisar de fé para casar? Você já casou. Quando você estiver lá na glória, na mansão celestial, você vai precisar de fé? A fé vai passar. O que vai permanecer para sempre é o amor. O amor jamais acaba. Então a base é o amor. Então veja só. A virtude é uma conduta vitoriosa, ter caráter, ter qualidade de praticar o bem. Tem o texto aqui de 2 Timóteo 3, de 10 a 16, você não precisa colocar. Mas também você precisa associar a sua fé. Ah, eu só tenho fé. Não, você precisa associar a sua fé à virtude. Você precisa associar à sua fé o conhecimento. O que é o conhecimento? É o desejo de querer crescer. Quando você opta por vir aqui à igreja de segunda, quarta e sexta, fazendo rema, você está querendo crescer. Eu tenho certeza que se eu descer aqui e falar para algumas pessoas assim: ora aí. Não, pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. Queridos, nós precisamos do conhecimento e crescer. Oséias 4,6 fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento.
1 Pedro 3,15, bota 1 Pedro 3,15, por favor. Deixa eu ver se é esse texto. 1 Pedro 3,15. Olha, leiam, por favor. Se alguém chegar para você e falar qual é a esperança que há em você, o que você vai falar? Por isso você precisa crescer em graça e em conhecimento. Mas você precisa também associar à sua fé o domínio próprio. Aqui pega. Aqui pega. Por quê? O domínio próprio é você ter autocontrole. O domínio próprio é você orar ao Senhor e de repente está demorando, e você permanecer firme naquilo que você está pedindo, e não desistir de orar, e dominar as suas emoções, dominar a sua carnalidade. Deixa eu contar um particular meu. Eu fui no endócrino há uns meses atrás, e eu estava com certo quilo, e voltei depois de alguns meses, estava com outro quilo. Ele acabou comigo. Aí eu peguei os exames, ele falou assim, rapaz, você está a ponto de ter um infarto, hein? Ele acabou comigo. Disse, olha, eu vou fazer o seguinte, já que você não consegue perder peso numa boa, eu vou te passar um remédio aqui, junto com uma fórmula, e você vai nesse lugar que eu indiquei, né? E você manda fazer. Eu saí de lá indignado, queridos. Eu falei, que domínio próprio é esse? Que eu não tenho. Que eu vou ter que pagar um barão em remédio para poder emagrecer. Para depois engordar tudo de novo. A risadinha que o pastor falar, a risadinha aqui. Né? O que acontece, queridos? Eu saí de lá e falei assim, eu não vou comprar nada de remédio. Eu vou me esforçar para poder emagrecer, porque eu tenho domínio próprio. Querido, você tem domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio, porque você precisa associar a tua fé ao domínio próprio. Quem te domina não é sua boca. Você precisa dominar a sua boca e os seus pensamentos. O problema é que nós não temos domínio próprio. Eu não consigo. Quando você diz que não consigo, é porque você não quer. Aí eu comecei a segurar minha boca. Estou sofrendo, mas estou segurando. Vocês perceberam? Se vocês me olharem de lado, eu murchando a barriga, eu perdi uns quilinhos, perdi pelo menos uns 2 quilinhos. Mas eu estou me esforçando, querido. O que é isso? É domínio próprio. Falta domínio próprio na vida dos crentes, queridos. Não é só fé, é domínio próprio. É segurar sua boca de falar mal dos outros. É segurar sua boca de repente não comer 11 horas da noite e dormir. De não comer 5 pedaços de pizza. Não carece disso, querido. E a danada é boa, aquela de calabresa com aquela cebolinha em cima. Jesus, sai, Satanás. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você convida alguém para ir na sua casa e você oferece Coca-Cola para ele, você está oferecendo algo ruim. Você está oferecendo algo ruim para ele. Dá uma água com limão. Sai baratinho. Paga R$ 2,69 aí no quilo do limão. Espreme o limãozinho. Vocês vão tomar água com limão de agora em diante? Querido, faz mal. Refrigerante faz mal. O pH vai lá. Eu não sou médico não, querido. O pH vai lá para cima. E prejudica. O que é isso? Domínio próprio. Domínio próprio. Então você precisa. Eu sou da fé. Oh, glória, eu sou da fé. Então domina. Associa a tua vida ao domínio próprio. Aleluia. Querido, estou falando para mim. Põe Provérbios 16:32, por favor.
Provérbios 16, 32. Deixa eu ver se é esse. Leiam. Então, queridos, aprende a ter o pavio comprido. Aprende. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. A palavra diz, ó, melhor é o longânimo do que o... Não, porque eu sou brabo. Eu sou crente e não levo desaforo. Crente leva desaforo para casa sim, queridos. A gente tem que ser igual a Cristo. Pedro puxa a espada e queria cortar o pescoço, mas cortou a orelha. Jesus pega a orelha dele. Pedro, fica na tua, Pedro. Se eu quisesse, eu não teria mandado vir um monte de anjo aqui e destruído tudo. Fica na tua. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É assim, queridos. Então, você precisa de aprender a ter domínio próprio. Controlar a sua boca. Eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Daqui a pouco está todo mundo sabendo, porque você é um boca aberta. É um boca aberta. Se contou, guarda segredo, querido. Para de fofocar. É domínio próprio. Eu não consigo me controlar. Outro dia eu vi uma ilustração, o casal estava brigando, quebrando o pau. Estava brigando. Sabe aquele negócio? Um quer ter razão, orgulho, isso e aquilo, meninice. Dali a pouco... Quem que é que está na nossa casa? Jesus. Olhou pelo olho mágico, era o pastor. Oi, pastor, tudo bem? Querida, tudo bem? Não conseguiu controlar? Mesmo com falsidade, mas conseguiu controlar, né? Vocês entenderam? Percebe, queridos? Então, domínio próprio. Diga assim, eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Aleluia! Vamos lá. Tem outros textos aqui de Tiago. Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir. 1 Tessalonicenses, mas vamos caminhar, que meu tempo já foi. Mas também eu preciso associar essa minha fé à perseverança. Você conhece alguém que começa e não termina? Começa e não termina. Já fez 300 cursos, não terminou nenhum. Perseverança. Começa a vir na igreja, vem um domingo sim e 8 não. Um domingo sim e 8 não. Cadê você? Uma vez, queridos, eu sirvo ao Senhor desde 15 anos de idade. Estou com 61. Aí, uma época eu falei para a Silvia, amor, a gente precisa tirar um ano sabático. Sabe o que é ano sabático? Um ano de descanso. Ó, que coisa chique. Um ano de descanso. Se eu tivesse feito isso, seria a pior coisa que eu teria feito. Sabe por quê? Porque crente não descansa, queridos. Você é crente em férias, sabe? Eu conheço pessoas que tiraram um ano sabático e faz 10 anos que não volta mais para a igreja. Não conseguiu voltar mais. Então, nós precisamos ser perseverantes. Não é para vir na igreja só quando tem Santa Ceia, não, queridos. Hoje é dia de ceia, vou lá pedir perdão pelos pecados. Não, queridos. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Se você só visita, meu amigo, abre o olho, hein? Abre o olho, começa a habitar, porque os dias são maus e ele está voltando, a trombeta está para soar. Tá? Então você precisa aprender a ser perseverante, mas também você precisa associar a sua fé à piedade. O que é a piedade? Piedade, queridos, a piedade é um temor a Deus, não é medo de Deus. Antigamente, eu ia viajar, muito tempo atrás, se eu cometesse algum pecado, eu pensava, meu Deus, eu cometi um pecado, o carro vai acontecer um acidente, eu posso morrer. Não, queridos, esse Deus não é o Deus que nós conhecemos. Mas veja só, queridos,
A piedade é um temor reverente, é honrar o nome desse Cristo que você serve. No trabalho, na escola, na faculdade, você não é mais um, você é um com Ele. Amém, queridos? Então você precisa ter respeito, ter honra, ter temor no coração. A palavra de Deus diz, se você quer sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você se diz sábio, enquanto você não teme a Deus, enquanto você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é sábio. Mas também você precisa associar a sua fé à fraternidade. E agora eu quero que você levante a mão. Quem daqui está morando em Arujá e não tem nenhum parente familiar aqui no estado de São Paulo? Está bem longe. Quem aqui tem? Eu sei que tem mais gente, é porque algumas pessoas... Veja só, querido, essas pessoas que levantaram a mão, você pensa que eles se sentem só? Leandro, você se sente só porque seus familiares não estão aqui? Por quê? Aí, ó. Por causa de quem? Essa é a nossa família, queridos. É fraternidade. Isso é ambiente de igreja. Ah, mas lá tem fofoca. Claro que tem. Na sua casa também tem. Na sua família também tem. Mas aqui a gente não está para poder ficar olhando. A gente não está aqui para poder ser olho. A gente está aqui para ser ouvido. Se você é olho, para de ser olho. Seja ouvido. Começa a ouvir mais. Aqui a gente vai passando por cima das coisas e vai amando o irmão. Amém, queridos? Então é isso. Eu preciso, na verdade, da fraternidade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós? É assim, queridos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Esse ambiente é o ambiente da fraternidade. Eu amo esse ambiente. Eu amo estar na igreja. Eu amo viver isso, queridos. Porque é aqui que eu me alimento. É aqui que eu tenho amizades. A palavra de Deus diz que, em Provérbios 18:1, que aquele que se isola procura os seus próprios... agora eu tenho online. Então agora eu posso louvar a Deus lá da minha casa. Não, queridos. Você precisa estar aqui. Porque aquele que se isola procura os seus próprios interesses. E o que acontece com uma brasa fora do braseiro? Apaga. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Mas também, você precisa, por último, associar ou acrescentar à sua fé o amor. Percebe como essas características da fé precisa estar em você? Se a sua fé é só fé e você não tem essas qualidades, ela é uma fé manca. Não é para fazer meme não, hein? Tá? Ela é uma fé manca. Então, o que acontece? É um amor sincero. A palavra de Deus diz que quando o Senhor vier, Ele vai julgar os desígnios do coração. Olha que coisa séria, queridos. Então, se você fala da boca para fora e seu coração não está alinhado com aquilo que você falou, você vai ser julgado por aquilo que você falou. Então, sinceridade. E você sabe que a palavra amor aqui é ágape? E ágape é o amor do tipo de Deus? Amor do tipo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque amar é uma decisão. Tem hora que você não quer amar. Tem hora que você quer esganar. Não é verdade? Ou é só eu? Tem hora que você quer esganar. Tem hora que você quer grudar pelo pescoço alguém que te fez um mal. Mas eu decido amar por amor a Cristo. Então, veja só, eu preciso associar a minha fé todas essas qualidades. E amar, na verdade, é uma decisão. Porque Ele decidiu nos amar primeiro. Então, você não quer tropeçar. Você quer ser frutífero. Você quer aprender a enxergar somente o que está perto,
ou seja, enxergar aquilo que está longe também. Você quer aprender a ser forte, você quer aprender a ser provido. Associe a sua fé todas essas qualidades que o nosso irmão Pedro fala. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para esse texto de uma forma diferente. Você vai lembrar disso que eu te falei. E você vai aprender, em nome de Jesus, a mudar completamente a sua maneira de viver. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, o Espírito Santo que convence, aquele que se move em meio ao seu povo, ele falou ao seu coração de uma maneira ou de outra. E talvez você entrou aqui como convidado, mas você não está participando daquela mesa que o Senhor tem para você, porque você tem buscado a paz em lugares que não te oferecem a paz, ou oferecem uma paz somente momentânea. Você vai lá, você tem uma alegria, mas quando você sai do ambiente, a alegria vai embora. Você não tem um motivo para poder viver. Mas eu quero te dizer que hoje, o príncipe da paz quer te encontrar. O príncipe da paz quer que você se assente a essa mesa com ele, para que você possa desfrutar de paz, de alegria genuína, de salvação, de perdão, de reconciliação, de vencer o medo que você tem vencido, tem sentido. Ele quer te oferecer aquilo que você tem buscado aí fora, mas você não tem encontrado. Esse é o seu Deus, que morreu por você, para poder te oferecer tudo isso. Eu não estou te oferecendo uma religião, porque religião não salva ninguém. Eu estou te oferecendo você crer que Jesus Cristo morreu na cruz para poder te oferecer tudo isso. E somente Ele pode te dar. O teu pai não pode te dar, tua mãe não pode te dar, teu marido não pode te dar, teu amante não pode te dar, as drogas não podem te dar, nada, 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 absolutamente nada pode te dar, somente Jesus. E eu não estou aqui para poder te convencer, mas se você se der por convencido ou por convencida, eu quero te dizer, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração e no seu interior. A verdadeira mudança, meu querido e minha querida, ela começa de dentro para fora. Jesus quer transformar a sua vida de dentro para fora e te dar aquilo que você precisa. Por isso, se hoje você ouviu a palavra de Deus e você sentiu algo no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero que alguém te dê um abraço. Eu quero te oferecer Jesus. E se você entrou nessa noite aqui e se sentiu tocado por aquilo que foi falado, eu quero te convidar a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero que você creia que Ele morreu na cruz para te oferecer vida eterna. Para isso, estão todos com os olhos fechados. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você e por você. Tem alguém aqui nessa situação que queira entregar a sua vida a Jesus por completo, para que Ele seja seu Senhor e Salvador? Tem alguém assim aqui? Eu posso ver a sua mão? Tem alguém assim, que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Não estou te convidando para uma religião. Tem alguém? Vou te perguntar pela última vez. A nossa vida é muito passageira. É como uma flor. É como uma neblina que se dissipa. Vou te oferecer Jesus, porque amanhã pode ser muito tarde. Vou perguntar pela última vez. Você quer Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão. Eu vejo a sua mão. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém assim aqui? Tem uma canção que diz assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo
te quer libertar. Tem mais alguém? Agora, se você entrou aqui, mas você estava distante do caminho do Senhor, porque você foi decepcionada ou decepcionado. Mas se você estava distante dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você. Ele está de braços abertos para poder te receber. Tem alguém assim que quer voltar, quer se reconciliar? Tem alguém? Vamos todos ficar em pé. Eu queria pedir ao Senhor que levantou sua mão, vem aqui, nós vamos orar pelo Senhor. Você pode vir aqui? Obrigado, Deus. Elaine. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move. Se você foi tocado ainda e quer vir à frente, venha, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu sei que tem mais gente, mas está com vergonha. Eu tenho certeza que tem, porque o Espírito Santo falou para mim. Não tenha vergonha, venha. Ele não teve vergonha de morrer por você na cruz do Calvário. Oh, em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está